Olá! Antes de começar a contar o caso de hoje, eu queria saber a opinião de vocês. Quando aparecem trechos em outro idioma nos vídeos, vocês preferem dublagem ou legenda? Me contem aqui nos comentários. Se você gosta dos meus vídeos e quiser me apoiar para continuar trazendo mais conteúdos desse tipo, o link do Apoia-se está na descrição. É só clicar que você será direcionado para a página. E aproveita também para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Até logo! Uma denúncia transformaria uma escola infantil respeitada no centro de um dos maiores escândalos criminais da história dos Estados Unidos. A escola McMartin funcionava havia décadas e era considerada segura. Centenas de crianças passavam por ali todos os anos. Mas tudo mudou quando uma denúncia de abuso foi feita contra um funcionário da escola. O acusado era Ray Buck, neto da fundadora da instituição, Virginia McMartin. 3 gerações da família trabalhavam na escola. Virginia, a fundadora, era uma mulher respeitada e muito reconhecida pela população. Ela comandou a instituição por 28 anos e recebeu diversos prêmios, incluindo o de Mulher do Ano. Muitos alunos estudaram ali, incluindo policiais, prefeito e delegado, o que tornava a escola extremamente segura. Virginia havia fundado a escola nos anos 50 e no início dos anos 80, já com quase 80 anos, passou o posto de diretora para sua filha, Peggy, enquanto continuava fazendo visitas regulares ao local. A escola também possuía 5 professores, entre eles estavam os 2 filhos de Peggy, Raymond, Peggy Ann, além das professoras Betty, Babette e Mary. Tudo começou a desmoronar quando a mãe de um aluno de 2 anos de idade, chamada Judy Johnson, procurou a polícia para dizer que acreditava que seu filho havia sido abusado sexualmente. Segundo ela, o menino teria dito que Ray havia medido sua temperatura. Ela acreditava que foi no pretexto para abusar de seu filho. Ao verificar as partes íntimas da criança, ela afirmou ter notado vermelhidão e por isso passou a acreditar que Ray havia sodomizado seu filho. Ray foi preso, mas acabou sendo liberado pouco tempo depois, pois não havia evidências suficientes para mantê-lo preso. A polícia então iniciou uma investigação, porém os investigadores tomaram uma decisão que mudaria completamente o rumo do caso. Centenas de cartas foram enviadas aos pais de crianças de 2 a 5 anos que frequentavam a escola e também a ex-alunos. A carta informava que um possível caso de abuso estava sendo investigado e citava o nome do suspeito, Ray Buck. O documento também sugeria que os pais conversassem com seus filhos para saber se algo havia acontecido. Além disso, mencionava possíveis atos de abuso, incluindo a possibilidade de que alguém pudesse ter tocado nas crianças ou tirado fotografia delas sem roupa, às vezes sob o pretexto de medir a temperatura. A intenção era reunir informações que pudessem confirmar ou desmentir as acusações. O efeito foi imediato. Muitos pais começaram a questionar os filhos e a levá-los para entrevistas com psicólogos e investigadores. Inicialmente, muitas crianças diziam que nada havia acontecido. Enquanto isso, diversos alunos foram retirados da escola e os boatos começaram a se espalhar. O Instituto Internacional da Criança, dirigido pela terapeuta Key, que trabalhava havia 13 anos na área, passou a conduzir as entrevistas com as crianças. Que acreditava que as crianças raramente revelariam espontaneamente se tivessem sofrido abuso e que muitas precisariam ser incentivadas a falar. As entrevistas eram gravadas em vídeo e seguiam uma técnica que começava com perguntas abertas, mas com o tempo se tornavam cada vez mais direcionadas. Que também utilizava bonecos e fantoches durante as sessões. A ideia era que as crianças pudessem mostrar através dos bonecos o que supostamente havia acontecido. Com o passar do tempo, novos relatos começaram a surgir. Já ouvimos mais de 100 vezes, vindo de crianças, as mesmas coisas, os mesmos jogos, as mesmas descrições. Primeiro vieram acusações de abuso. Depois começaram a aparecer histórias cada vez mais estranhas.
Algumas crianças falavam sobre algo que chamavam de jogo pelado, outras mencionavam um jogo secreto. Os relatos também começaram a se tornar cada vez mais complexos. Algumas crianças afirmavam que existiriam túneis subterrâneos abaixo da escola. Segundo esses relatos, elas seriam levadas por esses túneis até um espaço onde havia pessoas encapuzadas com mantos e um altar. Nesse local, diziam que eram realizados rituais com sacrifícios de animais. Algumas afirmavam ter visto animais sendo mortos para assustá-las e obrigá-las a guardar o segredo. Outras diziam que eram fotografadas sem roupa por várias pessoas. Também surgiram histórias de que algumas crianças eram levadas para fora da escola, inclusive para lugares como aeroportos. As acusações levaram os investigadores a acreditar que poderia existir uma rede de exploração infantil ligada à produção e distribuição de material ilegal, com a intenção de obter lucro. Além disso, passou-se a suspeitar também da existência de uma rede de prostituição envolvendo essas crianças. Depois de entrevistar as crianças, Ki conversava com os pais e lhes dava uma notícia devastadora. Segundo ela, o filho havia sido abusado. Muitos pais inicialmente se mostravam incrédulos. Alguns já haviam perguntado aos filhos anteriormente e eles haviam negado que algo tivesse acontecido. Era difícil imaginar que o próprio filho pudesse ter passado por algo tão terrível, então Ki dizia que poderia provar. Ela mostrava aos pais trechos das gravações das entrevistas com as crianças, exibindo o momento em que o suposto abuso era descrito. Não tinha como não acreditar diante de um vídeo em que aparecia a criança relatando algo tão grave. Que entrevistou centenas de crianças e afirmou nunca ter visto nada parecido. No total, cerca de 350 crianças acabaram sendo consideradas possíveis vítimas. Com um número tão grande de supostas vítimas, os investigadores passaram a acreditar que Ray Buck não poderia ter feito tudo aquilo sozinho. Se tantas crianças relatavam episódios que teriam acontecido dentro da escola, parecia lógico imaginar que outras pessoas que trabalhavam ali também poderiam estar envolvidas. As suspeitas passaram então a atingir todos os funcionários. A imprensa tomou conhecimento do caso e o país mergulhou em um clima de medo que depois ficaria conhecido como pânico satânico, uma onda de temor de que cultos satânicos estariam infiltrados em escolas e creches. Na verdade, quando as crianças começaram a falar, elas começaram a mencionar vestes e velas. Elas descreveram algo parecido com uma igreja episcopal. E quando começaram a eliminar outras possibilidades, alguns investigadores passaram a acreditar que aquilo poderia ser satânico. Nas religiões satânicas é importante haver um sacerdote, porque os praticantes acreditam no poder dos rituais. A única diferença entre o catolicismo e a religião episcopal é que os rituais são muito parecidos. Ambos utilizam vinho, pão e coisas do gênero. Já no satanismo, os rituais envolvem sangue e também usam carnes de verdade. E foi isso que 200 crianças disseram ao departamento do xerife. Mas conforme a investigação avançava, começaram a surgir problemas. Nenhum túnel foi encontrado abaixo da escola. O terreno foi escavado e revirado na tentativa de localizar essas estruturas. No entanto, os investigadores encontraram apenas vestígios de construções antigas e destroços anterior à construção da escola. Também não havia provas físicas que comprovassem os rituais satânicos descritos. Além disso, muitos relatos das crianças eram contraditórios ou mudavam com o tempo. Para levar os suspeitos a julgamento, seria necessário reunir mais provas. Os promotores tinham as gravações das entrevistas, mas precisavam de evidências mais concretas. Por isso, algumas crianças foram submetidas a exames médicos conduzidos por especialistas em abuso infantil. A médica responsável afirmou ter encontrado possíveis sinais de trauma físico. As evidências médicas de cicatrizes, relatadas pelos médicos do Instituto Médico Legal, foram questionadas quando se descobriu que nenhuma das 350 supostas vítimas, seus pais ou pediatras jamais reclamaram disso antes do caso vir à tona. Em 1984,
audiências preliminares determinaram que os 7 suspeitos fossem levados a julgamento por 115 acusações de abuso infantil. Das centenas de relatos iniciais, o processo acabou envolvendo 48 crianças. Em 1986, um novo promotor assumiu o caso e classificou as provas como fracas. Com isso, as acusações contra alguns dos suspeitos foram retiradas. Permaneceram no processo apenas Peggy e seu filho Ray, que continuaram aguardando o julgamento. O que nos resta nesse momento é que, para 5 dos 7 réus no caso McMartin, as provas são tão fracas que não vão além da mera acusação. No mesmo ano, Judy Johnson faleceu antes de poder testemunhar. Ela havia sido diagnosticada com esquizofrenia paranoide e também enfrentava problemas com álcool. A informação sobre o diagnóstico dela foi ocultada da defesa por cerca de 3 anos. Quando finalmente foi fornecida, foram apresentados relatórios com partes editadas que excluíam declarações feitas por ela. A defesa alegou que o estado mental dela poderia ter influenciado as acusações. Também foi apontado que, em um momento da investigação, o menino mencionou o próprio pai quando foi questionado sobre o abuso. Em outra ocasião, ao ser mostrado fotografias de possíveis suspeitos, ele não identificou Ray Buck. Esses pontos foram usados pela defesa para questionar a acusação. O julgamento começou em 1987 e se tornaria o julgamento criminal mais longo e caro da história dos Estados Unidos até então, durando cerca de 7 anos e custando mais de 15 milhões de dólares. Especialistas passaram a questionar a forma como as entrevistas conduzidas por Key haviam sido realizadas. Algumas gravações mostravam perguntas repetidas quando as crianças diziam que nada havia acontecido. Em um dos trechos analisado posteriormente, uma entrevistadora pergunta: "Você tem certeza que nada aconteceu?" Quando a criança responde que não, a pergunta é repetida de outra forma. Outras crianças já contaram segredos sobre o que aconteceu aqui. Especialistas afirmam que esse tipo de abordagem poderia pressionar a criança a concordar com algo que inicialmente havia negado. Também foi apontado que os métodos utilizados contrariavam diretrizes existentes na Califórnia para entrevistas com testemunhas infantis. Houve ainda questionamentos sobre exames médicos anteriores. Alguns pais afirmaram que haviam levado seus filhos a pediatras antes das denúncias e que nenhum sinal claro de abuso havia sido identificado. Outro ponto que enfraqueceu a acusação envolveu a médica que havia examinado as crianças. No tribunal, ela indicou em fotografias o que afirmava serem lesões em uma menina. No entanto, outro médico, que havia sido seu mentor, analisou a mesma imagem. Para surpresa de todos, os dois não concordaram sobre onde exatamente estaria a suposta lesão. Isso acabou enfraquecendo a prova médica apresentada. Um informante também com extenso histórico criminal testemunhou que o Ray teria confessado os crimes enquanto estavam presos. Mais tarde, ele admitiu ter mentido sob juramento. Em 1990, após 3 anos de depoimentos e 9 semanas de deliberação do júri, Peggy foi absolvida de todas as acusações. Ray foi inocentado em 52 das 65 acusações. Posteriormente, ele ainda foi julgado novamente por algumas das acusações restantes. No fim, o caso acabou sendo encerrado e todas as acusações contra Ray foram arquivadas. Ele havia passado 5 anos preso aguardando julgamento. No final, ninguém foi condenado. Após anos de investigação e julgamento, a escola já havia sido fechada e demolida. A reputação dos envolvidos, porém, já estava destruída. Apesar do caso ter sido arquivado, alguns ex-alunos, já pré-adolescentes, continuaram alegando em entrevistas que abusos realmente haviam ocorrido. Anos depois, um grupo de pessoas, incluindo pais de crianças que haviam frequentado a escola, escavaram partes do terreno procurando os túneis. No entanto, não existem registros fotográficos dessas estruturas ou alguma evidência. Décadas depois, o caso da escola McMartin ainda é estudado como exemplo de como o pânico coletivo, entrevistas mal conduzidas e memórias sugeridas pode influenciar uma investigação criminal. E até hoje permanece uma pergunta:
Houve realmente um crime ou foi tudo o resultado de um dos maiores pânicos morais da história?